a reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento no nosso país. O governo norte-americano passou a mandar dinheiro, muito dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da República. Olá, meu nome é Igor Fuser, sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, uma das muitas universidades públicas criadas durante os governos dirigidos pelo PT, os governos dos presidentes Lula e Dilma. Estou aqui na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, para falar sobre Brasil, América Latina e imperialismo. É uma conversa que ocorre num momento bastante interessante. Nós vivemos recentemente os grandes protestos do dia 15 de maio, que sem dúvida estão dando um novo alento às forças populares e democráticas no Brasil. Hoje já não se vive aquele desânimo, aquele baixo astral do início deste ano de 2018. A gente respira tempos de resistência e estamos nos reencontrando com a esperança de um Brasil melhor, deixando para trás esse tempo sombrio que nós estamos vivendo aí nesses últimos anos. Esses tempos, que são tempos de resistência, são também tempos de reflexão, tempos de balanço, tempos de se olhar para trás, para os nossos acertos, também para os nossos erros, para as nossas limitações, e é dentro disso que eu queria situar a conversa de hoje. Existe uma série de temas que só se tornaram relevantes dentro do campo popular no Brasil no momento em que já não era possível se fazer muita coisa para reverter o golpe que o país sofreu em 2016 e as consequências do golpe culminando com a ascensão de forças neofascistas ao governo. Por exemplo, o papel dos militares, militares que nunca reconheceram os crimes cometidos por eles durante a ditadura, e que agora estão aí querendo que nos livros escolares se escreva que a ditadura foi um bem para o país, e apagando as atrocidades cometidas no passado. Não se olhou muito para os militares nesse período em que nós estivemos no governo, período passado. Não se olhou para os evangélicos, o papel político, reacionário, conservador dessas igrejas. Não se pensou, por exemplo, como teria sido bom se cobrassem impostos sobre esse grande negócio que virou a religião no país. Isso ficou para trás. Também não se olhou para a mídia, o papel nefasto da mídia, uma mídia que cerrou fileiras ao lado do golpismo. E também pouco falamos, pouco pensamos
e pouco enxergamos sobre o papel dos Estados Unidos, né? As nossas relações com a grande potência, a maior potência mundial, né? A grande potência no hemisfério ocidental, aonde nós estamos, né? Agora voltamos a falar de Estados Unidos, né? Num contexto em que temos no Brasil um governo completamente submisso aos interesses estadunidenses. Sem a menor dúvida, o governo Bolsonaro é o governo mais subserviente aos Estados Unidos em toda a história do Brasil, né? Poucos dias atrás, numa visita dele aos Estados Unidos, né, ele fala que Estados Unidos e Brasil acima de tudo. Alguns meses antes, o Bolsonaro fez o papel ridículo de bater continência para um funcionário dos Estados Unidos, John Bolton, em visita ao Brasil. E, aliás, não é um funcionário qualquer, né? É um verdadeiro cão raivoso da extrema-direita dos Estados Unidos, um sujeito que passou a vida defendendo guerras, invasões e atrocidades de todos os tipos, uma pessoa que, enfim, que é muito mal vista, né, pela própria opinião pública dos Estados Unidos, saudado pelo Bolsonaro com uma continência. Os Estados Unidos agora têm no Brasil realmente um governo que se comporta que nem um cachorrinho de estimação, né? É um poodle, né, ali pronto para abanar o rabinho e levantar as orelhas diante de qualquer chamado ali dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão muito contentes, evidentemente, né, com o rumo que as coisas tomaram no Brasil. Na data de hoje, a Embraer desapareceu como marca. A Embraer foi vendida à Boeing nos Estados Unidos e hoje foi anunciado que ela não se chama mais Embraer. Vai se chamar, Boeing Brasil Commercial. É o novo nome da Embraer, que já foi o nosso orgulho da tecnologia brasileira na área espacial. É muito curiosa a notícia que nesse Boeing Brasil Commercial, a palavra Brasil foi mantida com S, como uma concessão aos brasileiros. A notícia do jornal diz que os executivos que fizeram essa operação estavam muito preocupados com as sensibilidades do público brasileiro. Então, eles preservaram o S, né? Então podemos ficar tranquilos, o S é nosso, ninguém vai pôr a mão no nosso S. O S é brasileiro, o S de Brasil, né? Eles já levaram a base de Alcântara, né? O Brasil, né, tinha, já pode-se falar, no passado, né, uma importante base de pesquisas aeroespaciais em Alcântara, no Maranhão, num lugar privilegiado pela sua proximidade com a linha do Equador, né? Essa base foi entregue aos Estados Unidos, um lugar onde os brasileiros não vão poder entrar sem autorização das autoridades estadunidenses, né? E já está muito claro que as pesquisas, enfim, as atividades que forem realizadas lá não serão do conhecimento, né, das autoridades ou dos cientistas no Brasil, né? Mas tem muito mais do que isso. O pré-sal, né, o grande tesouro econômico do Brasil, está sendo entregue de mão beijada para as grandes empresas transnacionais do petróleo, principalmente empresas dos Estados Unidos, como a Exxon, como a Chevron, né, que estão avançando aí sobre esse patrimônio brasileiro com uma voracidade, né, ali impressionante, né? Enfim, toda a agenda que os Estados Unidos tinham para o Brasil, eles estão conseguindo realizar com uma rapidez impressionante, né? Isso não é coincidência, né? Não é por acaso que os Estados Unidos agora estão nessa posição privilegiada, por cima da carne seca, né, aqui no Brasil, de uma forma como eles nunca estiveram em toda a história, né? Essas mudanças que aconteceram no Brasil têm sim a mão do Império estadunidense. Eles tiveram participação no golpe, a derrubada da presidenta Dilma, né, feita sem um impeachment
sem que houvesse absolutamente nenhum crime, nenhuma irregularidade cometida pela presidenta. E no que veio depois do golpe, né, o desgoverno do Temer, o entreguismo desenfreado, né, e agora, né, a ascensão do fascismo no nosso país com a eleição do Bolsonaro. A cada dia a gente sabe um pouco mais sobre o que aconteceu no Brasil naquela época. O Wikileaks, já há mais de 2 anos atrás, de lá para cá, tem revelado documentos, documentos sigilosos, mas que pelo esforço de alguns jornalistas acabam se tornando públicos. O Wikileaks mostra o envolvimento do juiz Sérgio Moro com as autoridades dos Estados Unidos, sobretudo no campo do judiciário. Hoje já se sabe com muita clareza que aquelas viagens frequentes, um número impressionante, né, de viagens do Moro aos Estados Unidos durante o período do golpe contra a presidenta Dilma, né, não eram simplesmente palestras que ele ia fazer nos Estados Unidos. Aliás, hoje se sabe que o inglês dele é precário, né? Um inglês ali, muito estudante de nível médio no Brasil fala inglês muito melhor do que o juiz Sérgio Moro. Ele ia para lá para receber instruções, né? Instruções de pessoas ligadas, né, ao Estado norte-americano, ao serviço de inteligência, aos serviços, né, aos serviços secretos. Não só o Moro, o Rodrigo Janot, um outro que tinha ligações muito próximas ali com o sistema judiciário nos Estados Unidos. E isso tem vindo à tona. As notícias, né, podem não sair no Jornal Nacional, mas estão ali acessíveis, né? Já não faz tão pouco tempo assim, né? No ano passado, uma alta autoridade norte-americana, o subprocurador do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Kenneth Blanco, né, ele fazendo um discurso numa solenidade, onde estava presente inclusive o Rodrigo Janot, né, ele comemorou o golpe no Brasil, né, e ele apresentou, né, o impeachment da presidenta Dilma como um resultado positivo da colaboração entre as autoridades do Judiciário dos Estados Unidos e os procuradores e juízes da Operação Lava Jato no Brasil. Ele fez um discurso, né, onde ele cumprimentou, né, esses magistrados brasileiros pelo bom serviço realizado e mencionou inclusive a prisão do ex-presidente Lula, a condenação e prisão do Lula, como uma façanha, como uma proeza, como se fosse um gol que eles tivessem realizado. Isso foi dito com todas as letras num evento público, né, por uma alta autoridade do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, que é um órgão fundamental, né, no governo daquele país, né? E não é só isso, o caso da Petrobras também, né, um dos maiores escândalos que passam batidos ali pela mídia, que nós vivemos nos últimos anos, são os bilhões de dólares, bilhões pagos pela Petrobras a especuladores financeiros nos Estados Unidos. São mais de 4 bilhões de dólares, né, o que equivale a cerca de 14 bilhões de reais que a Petrobras pagou, né, a título de indenização por investidores, né, acionistas da Petrobras que compraram suas ações na Bolsa de Nova York, que não tiveram prejuízo absolutamente nenhum, né, num caso em que a Petrobras foi a vítima e não a culpada. Não se encontrou uma única irregularidade cometida pela Petrobras, empreiteiras que pagaram propinas para funcionários da Petrobras, né? E, no entanto, a Petrobras foi condenada, né, a pagar mais de 4 bilhões de dólares em multas, sem que o governo brasileiro mexesse uma palha em defesa da maior empresa do Brasil.
Advocacia Geral da República, a Presidência, né, aceitaram passivamente esse pagamento, que é muitas vezes maior do que o dinheiro que foi ressarcido à Petrobras por alguns desses corruptos condenados na Operação Lava Jato, né? Ou seja, temos uma situação hoje que os Estados Unidos, né, estão exercendo pouco a pouco uma posição de metrópole colonial em relação ao Brasil. Estamos retrocedendo a uma posição de colônia, desmantelando a nossa indústria, nos tornando um simples fornecedor de recursos naturais, né, de produtos agrícolas como a soja, de minérios como o ferro, né, e agora também de petróleo, e perdendo completamente a nossa autonomia em política externa, né? Entrando num conflito contra a Venezuela, que é uma coisa completamente absurda, porque a Venezuela é um país amigo do Brasil, um país que não representa nenhuma ameaça à segurança brasileira e que está sendo tratado como inimigo por esse governo do Bolsonaro, que se envolve num conflito interno do país vizinho, em apoio a uma oposição oligárquica, fascista, de extrema-direita, né? E o Brasil só não foi mais adiante, só não foi a uma situação realmente de guerra contra a Venezuela, porque há setores no governo brasileiro, inclusive nas Forças Armadas, que felizmente percebem o desastre que isso seria, né, e reconhece o despreparo das Forças Armadas brasileiras para uma aventura desse tipo, né? Mas, quer dizer, afora isso, a nossa situação ali não é exagero dizer que nós estamos transitando, né, para uma posição de colônia ou de semicolônia dos Estados Unidos. O que me deixa impressionado nessa história toda, impressionado e deprimido, é a ingenuidade de muitos dos nossos, né, inclusive dos nossos companheiros que estiveram no governo, né, nesses anos progressistas, né, no nosso país. Figuras como Sérgio Moro e muitos outros do Judiciário brasileiro, da Polícia Federal, do Ministério Público, estavam indo em grandes grupos aos Estados Unidos para receber instruções de como dar um golpe no Brasil, de como destruir a Petrobras para entregar o pré-sal aos Estados Unidos, debaixo dos narizes dos nossos governantes, né, nos períodos do PT, né, sem que ninguém se desse conta, como se estivessem indo para a Disney, né, quando estavam, na verdade, indo para articular um golpe no Brasil, um golpe que teve como instrumento principal a Operação Lava Jato, né. Sinais não faltaram, né. Enquanto isso estava acontecendo, outros golpes estavam em curso, estavam sendo desfechados na América Latina. O governo progressista de Honduras, né, que abriu a série, né, de reversão, né, de governos de esquerda na América Latina, substituídos por governos de direita, o golpe no Paraguai em 2011, né, já as campanhas de desestabilização do governo da Venezuela, houve uma tentativa também de derrubada do governo do presidente Evo Morales na Bolívia, que envolvia inclusive uma tentativa de separação de territórios na Bolívia, né, uma secessão, né? Lembra a Guerra da Secessão nos Estados Unidos? Tentaram uma secessão também na Bolívia, que felizmente não deu certo, né? E isso poderia ter servido de aviso para os nossos governantes, mas infelizmente, né, não foi interpretado ali dessa maneira. Houve só um momento durante o governo da Dilma em que se descobriu que havia espionagem da CIA, o Serviço Secreto dos Estados Unidos, espionando a própria presidenta Dilma Rousseff e espionando, sobretudo, a empresa de petróleo, a nossa empresa Petrobras, né?
Não por acaso, informações, né, obtidas da Petrobras por meio de espionagem, né, acabaram servindo de munição, né, para o juiz Sérgio Moro, né, e os responsáveis ali pela operação Lava Jato, né. Hoje está muito claro que o golpe no Brasil não foi um fato isolado no contexto latino-americano e no contexto mundial. Nós estamos vivendo já há vários anos um período de contraofensiva das forças de direita, né, das forças reacionárias aliadas aos Estados Unidos no continente, né? Da mesma forma como nós tivemos no início deste século XXI a implantação de governos progressistas, né, em grande parte dos países da América Latina, na maioria dos países da América do Sul, governos comprometidos com a justiça social, com a diminuição da pobreza, né, com a diminuição da desigualdade, melhoria nas condições de educação, de saúde, de moradia, né, também governos mais soberanos, mais autônomos que nós tivemos na América Latina e ainda temos parcialmente, né. No período seguinte, na atual década, né, temos um movimento contrário, né, um movimento de golpes, de troca de governos, seja pela via golpista, seja pela via eleitoral. Certas eleições são verdadeiros golpes, tamanho é o volume de mentiras, né, de maracutaias, como gosta de dizer o Lula, de artimanhas, né, de disseminação de fake news, o uso do judiciário, sempre o judiciário, né, a ponta de lança desse processo, e hoje sabemos quem dirige o judiciário, né, a direção vem diretamente ali dos Estados Unidos. Então, esse processo que nós estamos vivendo no Brasil, né, não é algo exclusivo da gente, né, é parte de um conflito maior entre os Estados Unidos de um lado e de outro lado as forças democráticas populares em cada um dos países da América Latina, buscando um caminho diferente, um caminho de mais independência, né, um caminho de mais justiça, né. A gente olhando para trás, né, é uma pena que isso não tivesse sido percebido na época por aqueles que tinham condição de tomar alguma atitude nesse sentido. Mas a gente, quando olha para trás, a gente vê que havia motivos para os Estados Unidos estarem descontentes com o governo do Lula e com o governo da Dilma, né? Logo no começo do governo Lula já houve um sinal nesse sentido. Ano de 2003, os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque, né, uma invasão justificada com base em mentiras, depois foram reconhecidas como sendo mentiras, que o Iraque teria armas de destruição em massa, que teria envolvimento com os terroristas que atacaram as Torres Gêmeas em Nova York no 11 de setembro, né, um pretexto completamente absurdo, sem fundamento absolutamente nenhum, né? E naquele momento os Estados Unidos queriam o apoio do Brasil para a invasão do Iraque, né? O Lula tinha acabado de assumir o governo e o Lula disse: olha, nosso país, nós não queremos guerra. A única guerra que interessa ao Brasil é a guerra contra a fome, né? Fora disso, né, não contem com a gente para as guerras que vocês estão fazendo por aí. É mais ou menos essa a mensagem do Lula ao governo dos Estados Unidos. Logo em seguida, 2 anos depois, em 2005, o Brasil se junta com o governo da Argentina e com o governo da Venezuela, a Argentina do Néstor Kirchner, a Venezuela do Hugo Chávez, né, e juntos, né, os 3 países mais importantes da América do Sul encerram, engavetam o projeto dos Estados Unidos da ALCA, da Área Latino-Americana, Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, né, que era um projeto dos Estados Unidos
né, de expandir as fronteiras econômicas do seu próprio país ao continente inteiro, incorporando na prática as economias das Américas à economia dos Estados Unidos e inviabilizando com isso qualquer projeto de desenvolvimento autônomo e soberano dos países da região. No lugar da ALCA, o Brasil se empenha, né, com muita energia, né, num projeto de integração latino-americana, né, que deu frutos importantes, o mais importante deles a Unasul, a União dos Países da América do Sul, né. Houve uma outra iniciativa de alcance latino-americano que foi a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, e uma série de outras iniciativas, né, que tinham esse caráter de uma integração regional em bases de igualdade, né, uma integração entre irmãos latino-americanos, né, o que, logicamente, ia contra os interesses dos Estados Unidos, né. Mas o Brasil não fez só isso, o Brasil passou a assumir o seu papel como um ator importante no cenário mundial. O Brasil fez uma proposta de paz para a questão do Irã, né? O Brasil se articulou com outros países emergentes do mundo, com a China, com a Rússia. O Brasil foi um dos membros fundadores do BRICS, né? Uma articulação entre países tão diferentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul, mas países que têm algo em comum, né? São países de peso no sistema internacional e que não aceitam um mundo dominado pelos Estados Unidos, um mundo que seja o equivalente a um império estadunidense. Então o Brasil foi lá, né, e ajudou a criar, né, e a impulsionar na sua fase inicial os BRICS. Tudo isso foi visto como algo inaceitável pelos Estados Unidos, né? Uma afronta. Como é que um país da América Latina, né, uma parte do mundo que sempre foi vista pelos Estados Unidos como seu quintal, né, e eles falam nos Estados Unidos, no discurso político de lá, a palavra quintal, backyard, our backyard, nosso quintal, para se referir à América Latina, isso é uma coisa comum. Eles falam com a maior naturalidade. Não é só o governo desse fascínora do Trump que usa essa linguagem. O Partido Democrata também pensa do mesmo jeito. Eles se consideram superiores a nós, né? Se consideram melhores do que nós, né? E acham que o nosso lugar é esse mesmo, né? De quintal, pátio traseiro, como se diz em espanhol, né? Os outros países também, né? Esse é o olhar que eles têm para a América Latina, né? E o Brasil e outros países, como a Venezuela, como a Argentina, como a Bolívia, como o Uruguai, como o Chile, num certo momento, né? Como a Nicarágua, como Cuba, como El Salvador, não aceitamos esse lugar de quintal dos Estados Unidos, né? Então, a América Latina, no século XXI, ela se desgarrou das garras da águia estadunidense para tentar caminhar com seus próprios pés, né? De uma forma soberana, de uma forma autônoma, privilegiando os seus interesses, o interesse dos seus povos. Isso foi uma grande mudança na cena internacional.